Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes mesmo de começarmos a orar, quero te fazer um convite simples, mais profundo. Respire fundo e silencie o coração. Há momentos em que a vida nos empurra para lugares que não esperávamos. E nessa caminhada, somos tentados a acreditar que o silêncio de Deus é indiferença. Mas, e se aquilo que parece ausência for, na verdade, uma resposta amorosa? Muitas vezes oramos com expectativas fixas, como se soubéssemos o que é melhor. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê além. Ele enxerga não apenas o agora, mas o depois. Ele conhece os becos sem saída antes mesmo de entrarmos neles. Talvez você esteja enfrentando um momento em que parece que Deus ignorou sua oração. Pediu algo em lágrimas e em vez de resposta veio a perda. Mas não se engane, o céu não está em silêncio. Às vezes, a resposta de Deus vem em forma de um não. E embora doa, esse não é cercado de cuidado. Deus não está te rejeitando, Ele está te redirecionando. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Já parou para pensar que aquilo que Deus tirou foi exatamente o que te impedia de crescer? Há feridas que nos fazem questionar o amor divino, mas, mais tarde, percebemos que foram marcas de proteção. Deus não tira nada de nossas mãos sem propósito. Ele permite perdas, sim, mas nunca sem um plano. O que parece um fim pode ser o começo de algo melhor. Você pode ter perdido uma amizade, um relacionamento, uma oportunidade, algo que você valorizava profundamente. E isso te fez chorar, te deixou sem chão. Mas e se essa perda foi Deus te livrando de algo que traria danos maiores? E se aquela pessoa que saiu da sua vida, na verdade, estava desviando o seu coração do propósito eterno? Lembre-se, rejeição nem sempre é rejeição. Muitas vezes é redirecionamento. Deus não quebra para destruir, Ele quebra para reconstruir do jeito certo. Há vínculos que consideramos eternos, pessoas pelas quais oramos, jejuamos, lutamos, mas, de repente, tudo desmorona. O que fazer quando um relacionamento que parecia sólido simplesmente desfaz diante dos nossos olhos? A dor de ver algo querido ruir é real. E aí você se pergunta, por que Deus? Eu só queria amar e ser amado. Mas Deus conhece os bastidores. Ele vê o que você não vê. Talvez aquela relação estivesse drenando sua alegria, sufocando sua paz, ferindo sua identidade. O Senhor não quer que você permaneça onde sua alma está sendo envenenada aos poucos. E, ainda que a separação doa, ela pode ser um passo necessário rumo à cura. Deus é especialista em transformar dores em pontes. Pontes para novos começos. Pontes para algo mais saudável, mais leve, mais alinhado com a vontade dele para você. Talvez você tenha se preparado, orado, sonhado,
e no último instante a porta se fechou. Aquele emprego, aquela promoção, aquele projeto tão esperado escapou das suas mãos. E a frustração te visita como quem não quer mais sair. E aí você se pergunta por que Deus permitiu que eu chegasse tão perto só para ver tudo ruir? Mas o Pai sabe de coisas que você ainda não entende. Talvez aquela porta te levaria a um caminho de exaustão, afastamento espiritual ou até destruição emocional. Ele vê além do agora. Às vezes, ele fecha uma porta boa porque está abrindo uma excelente. O que você chama de perda pode ser apenas livramento disfarçado. O que te frustrou hoje pode ser o que te libertará amanhã. Deus nunca desperdiça a dor. Ele transforma cada decepção em preparação para algo maior. É difícil ver sentido quando estamos no meio da dor. As lágrimas embaçam a visão e os sentimentos gritam mais alto do que a fé. Mas o tempo? O tempo é um aliado da revelação. Com o passar dos dias, você começa a perceber aquilo que partiu. Abriu espaço para algo que você nem imaginava. Aquilo que te feriu, na verdade, te amadureceu. Talvez hoje você se sinta mais leve do que antes. Sabe por quê? Porque Deus retirou da sua vida aquilo que roubava a sua paz. Ele ouviu orações que você nem sabia que estava fazendo. Enquanto você pedia por alegria, ele foi arrancando da raiz tudo aquilo que impedia essa alegria de florescer. Não duvide, o processo é doloroso, mas o propósito é eterno. O Senhor está te moldando. Ele está removendo o que era provisório para fazer caber o que é eterno. Quando tudo parece desmoronar, é comum pensar que Deus perdeu o controle. Mas a verdade é que ele nunca saiu do trono. Nada, absolutamente nada, acontece sem passar pelas mãos dele. Aquilo que te abalou não surpreendeu. Aquilo que te feriu não fez desistir de você. Pelo contrário, ele continua escrevendo sua história com fidelidade. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 8. Esse versículo nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que você vê como caos, ele vê como construção. O que parece atraso, ele chama de alinhamento. Cada detalhe da sua vida está sendo ajustado com precisão divina. Ele sabe de cada lágrima que caiu no travesseiro. Ele escutou até mesmo os gritos silenciosos do seu coração. E ainda assim, ele permanece contigo, sustentando, guiando e protegendo. Mesmo quando o horizonte está cinza e o coração apertado, Deus nos chama a escolher: fé ou medo, confiança ou dúvida, paz ou ansiedade. A vida cristã é feita de decisões diárias, e a maior delas é decidir entregar nossas angústias nas mãos do Pai. E meus queridos, você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas. Basta dar um passo de fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo quando tudo parecer incerto, ele permanece a rocha firme em que podemos nos apoiar.
Não se deixe vencer pelo desânimo. Não permita que as circunstâncias determinem sua paz. Levante seus olhos para o alto e declare que, independentemente do que vier, você confia no Deus que governa o universo. Deus não apenas dirige nossas vidas, Ele quer transformar nosso interior. A Bíblia nos exorta a renovar a mente para que possamos experimentar a vontade perfeita do Senhor. Muitas vezes, a dificuldade está em desapegar do velho, do que já não serve, para abraçar o novo que Deus quer fazer em nós. É um processo de rendição diária. Entregar planos, sonhos, desejos e controlar menos, confiar mais. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nosso coração, somos revestidos de força, esperança e coragem para seguir adiante, mesmo quando as tempestades continuam. Jesus nos chama a viver uma vida abundante, plena, marcada pela presença dele em cada passo. Que seu coração arda por essa transformação e que você se entregue de corpo, alma e espírito a essa obra. Por isso eu quero te convidar a orar, a falar com Deus e clamar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque não só diriges nossas vidas, mas também desejas transformar nosso interior. Pedimos que renoves a nossa mente para que possamos compreender e viver a tua vontade perfeita. Ajuda-nos a desapegar do que já não nos serve e a abraçar o novo que queres fazer em nós. Entregamos a ti nossos planos, sonhos e desejos, confiando que o teu Espírito Santo nos conduzirá com força, esperança e coragem, mesmo quando as tempestades persistirem. Senhor Jesus, que possamos viver a vida abundante que Jesus nos prometeu, com a tua presença em cada passo. Renova-nos, Senhor, que nosso coração arda por essa transformação e que nos entreguemos de corpo, alma e espírito à tua obra em nossas vidas. Senhor Jesus, entregamos a ti nossas vidas, nossos planos e nossos sonhos. Que em tudo que fizermos, tu sejas o centro, a prioridade e o maior desejo do nosso coração. Que não vivamos para nós mesmos, mas para teu louvor e glória. Ajuda-nos a não apenas parecer cristãos por fora, mas a refletir verdadeiramente teu amor e graça em nossas atitudes, pensamentos e palavras. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade e do teu poder. Senhor Jesus, fortalece-nos para caminhar confiantes, sabendo que nada pode nos separar do teu amor. Que a nossa fé seja maior que o medo, a nossa paz supere a ansiedade e a nossa entrega seja completa. Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um forte abraço. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esta verdade. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.